E aí, galera? Beleza? Espero que sim. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre ligações químicas. Nos vídeos anteriores que eu postei para vocês, a gente viu que existiam dois tipos de ligações, né? As intermoleculares e as intramoleculares, certo? Intermoleculares entre moléculas, intramoleculares dentro das moléculas, beleza? Por exemplo, a molécula da água, todo mundo tá careca de saber que é o H2O, né? Mas qual é o formato dessa molécula? É assim, ó, mais para frente a gente vai estudar isso mais detalhadamente. É um oxigênio ligado a dois hidrogênios, tá? Mas isso é uma molécula d'água, é um negócio insignificante, invisível, tá? Muito pequeno. Ligando com outra molécula d'água, juntando várias, temos, por exemplo, um copo d'água. Então, aqui está a ligação entre as moléculas, tá? Intermoleculares, e essas são as ligações intramoleculares, dentro das moléculas. São essas que nós vamos estudar, tá? Essa daqui vai ficar mais para frente. As ligações entre as moléculas. As ligações, então vamos estudar as ligações dentro das moléculas, as intramoleculares. Como vocês já viram nos vídeos anteriores, elas podem ser iônicas, ligações covalentes ou ligações metálicas. Beleza? A princípio, vamos estudar as iônicas, tá? Que, como o nome diz, são formadas entre íons. Íons que, relembrando, não sei se, principalmente a galera do 9º ano, não sei se já ouviu falar disso, mas são quando os elementos perdem ou ganham elétrons. Quando eles perdem elétrons, eles ficam com excesso de prótons, ficando com carga positiva, e são conhecidos como cátions. Se eles perdem elétrons, se eles ganham elétrons, eles vão ficar com excesso de carga negativa, né? O elétron é negativo, ficando conhecido como ânions. Beleza? Já vou falar mais sobre isso. Antes eu preciso falar para vocês da regra do octeto. O que essa regra diz? Que um elemento, para ser estável, ele necessita ter 2 elétrons na camada de valência, quando ele tiver apenas uma camada, ou, na maioria dos elementos, 8 elétrons na camada de valência, quando ele tiver 2 ou mais camadas, tá? Uma camada é só o hidrogênio e o hélio que tem 2, tá? Muito bem, que tem uma. Então vamos lá. Os gases nobres, eles obedecem essa regra do octeto, ou seja, eles possuem a camada de valência completa, com 2 elétrons, no caso do hélio, e 8 elétrons os demais, xenônio, radônio, criptônio, tá? Por isso que eles são conhecidos como os gases nobres, eles não se misturam com ninguém, eles são encontrados sozinhos na natureza, tá? Então os gases nobres obedecem essa regra. E os demais elementos? Os demais elementos não obedecem essa regra, eles vão precisar ganhar ou perder elétrons para ficar com a camada de valência completa, atingindo assim a estabilidade, tá? Então vamos recapitular aqui, ânions. O que são ânions? Ânions são íons, tá? Ânions e cátions são íons. Os ânions com carga negativa, os cátions com cargas positivas. Então os ânions são elementos com carga negativa. Eles ganham elétrons. Um elemento só pode ganhar ou perder elétrons, tá, galera? Que está na camada de valência.
prótons está preso no núcleo e eles não perdem nem ganham esses prótons. E temos também os cátions. Os cátions, eles possuem carga positiva, elementos com carga positiva. Se eles possuem carga positiva, isso indica que eles perderam elétrons, perdem elétrons. Beleza? Quando que eu sei quando um elemento vai se tornar um ânion ou um cátion? Se ele possuir um elétron na CV, ele vai perder esse elétron. Se ele perde elétron, ele se torna um cátion, né? É o caso do hidrogênio e dos metais. A ligação iônica, eu vou falar já já, que ela ocorre entre um metal e um ametal, ou não metal, tá? E o hidrogênio, né? O hidrogênio, apesar de ele não ser um metal, ele ser um gás, ele perde elétron, tá? Por exemplo, o próprio hidrogênio. O hidrogênio possui um elétron na camada de valência. Ele vai ceder esse elétron para algum outro elemento, ligando-se a esse elemento. Não é o caso da água, tá? O caso da água é a ligação covalente. A gente vai falar dela na próxima aula. Ele vai perder esse elemento para algum outro, esse elétron para algum outro elemento, ficando com carga mais 1. O 1zinho aqui não precisa pôr, tá? Então, um elétron na camada de valência, ele perde esse elétron. 2 elétrons na CV, na camada de valência, mesma coisa, ele vai perder esses 2 elétrons. Tá? Para ficar estável. O caso aqui é o cálcio. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai ceder esses 2 elétrons para algum outro elemento, ficando com carga mais 2. Por último, 3 elétrons na camada de valência, mesma coisa. Vai perder esses 3 elétrons. Tá? Exemplo, alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Ele vai perder esses 3 elétrons para algum outro elemento, ficando com carga positiva mais 3. Eu estou falando da camada de valência aqui, mas existem outros elétrons na eletrosfera, tá? Eu estou falando somente da camada de valência, que é a mais externa, que é onde ocorrem as perdas ou os ganhos. Beleza? Agora, se o elemento possuir 5 elétrons na camada de valência, o que vai acontecer agora? Ele vai ganhar 3 elétrons. Né? Se ele tem 5, ele ganha 3, fica com 8, fica estável. Exemplo, nitrogênio. Nitrogênio é um elemento que possui 5 elétrons na camada de valência. Se ele ganha 3 elétrons para ficar com 8 para ficar estável, estável é diferente de neutro, tá? Já vou falar sobre isso. Ele vai ficar com carga menos 3, tá? Depois, se o elemento tiver 6 elétrons na camada de valência, quanto que ele vai precisar ganhar agora? 2, né? Ganha 2 elétrons. Exemplo, oxigênio. O oxigênio é um elemento que possui 6 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele precisa ganhar 2. Se ele ganha 2 elétrons que possuem carga negativa, ele vai ficar com excesso de elétrons e com uma carga menos 2. Por último, 7 elétrons na camada de valência. Agora isso vai precisar ganhar 1 elétron. Por exemplo, o cloro. Cloro é um elemento que possui 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele necessita ganhar 1 elétron, que vai vir de algum outro elemento, ficando com excesso de elétrons e uma carga menos 1. Beleza? Resumindo, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência
eles perdem, esses elementos perderão esses elétrons. Isso é muito importante, tá, galera? Tem que entender isso, hein? Se o elemento possuir 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar elétrons. Esses elétrons aqui, tá? Essa galera daqui passa para esses, ligando-se e formando as moléculas na ligação iônica. Beleza? Então, agora vamos... Só dei uma recapitulada. Vamos começar propriamente dita a ligação iônica. Ligações iônicas. Muito bem. A ligação iônica é formada por um cátion, que possui carga positiva, mais um ânion, que possui carga negativa. Sempre assim, tá, galera? Primeiro o positivo, depois o negativo. Ou um metal mais um ametal, um não metal. Aqui eu posso colocar o hidrogênio também, tá? Que não é um metal, mas forma um cátion, pois ele tem um elétron, vai perder esse elétron, logo se tornando um cátion e realizando ligação iônica. Já vou dar um exemplo já. Vamos agora... vamos fazer essas ligações, né, na prática. Eu tenho aqui o sódio Na. O sódio, ele possui carga mais 1. Tá? Isso vai ser dado o número de elétrons na camada de valência, e vocês chegam a esse valor aqui. O cloro já falei, ele possui 7 elétrons na camada de valência, portanto, ele precisa ganhar um elétron para atingir 8, ficando com uma carga menos 1. Como que a gente liga os dois agora? Na mais 1 mais Cl menos 1. Vou pegar a carga do cátion sem sinal, determinar a quantidade do ânion. E a carga do ânion determinará a quantidade do cátion. Então, a junção do cátion Na, do cátion sódio, com o ânion cloro, nos resulta no NaCl, cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, tá? Mais para frente, no final do ano, eu vou ensinar vocês a nomear estas moléculas. Outro exemplo, magnésio. Magnésio possui carga mais 2. Vamos ligar ele com o cloro mesmo. Cloro possui carga menos 1. E agora? Mg mais 2 mais cloro menos 1. Invertendo as cargas cruzado, vou ficar com MgCl2. Entenderam, galera? A carga do cátion determina a quantidade de ânions. Esse numerinho vem para cá. E a carga do ânion determina a quantidade de cátions. Tá? Então, aqui ficou MgCl2. Vou precisar de 2 cloros para ligar com um magnésio. Outro exemplo. Vamos fazer um agora que um tem carga mais 2, o outro tem carga menos 3. Ferro possui carga mais 2, mais 3. Ele também pode possuir mais 2. Mas vamos fazer com a carga mais 3. Íon férrico, tá? Se eu ligar ele com oxigênio, que possui carga menos 2, Fe mais 3, mais O menos 2. Invertendo as cargas, ficando com a fórmula Fe2O3. Óxido férrico, ou óxido de ferro 3. Tá? Famosa ferrugem. Entenderam isso? Então, a partir das cargas, a gente determina a quantidade do outro elemento. Para acabar, um negócio importante.
valência. Tá? Então a gente viu que a gente tem dois casos, né? Quando os elementos têm 1, 2 ou 3 elétrons, eles vão perder esses elétrons, tornando-se cátions. Ou quando os elementos têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, eles vão ganhar elétrons até atingir 8, tornando-se ânions. Então, primeiro 1, 2 ou 3 elétrons. Se ele possuir um elétron na camada de valência, ele perde esse elétron ficando com carga mais 1. Portanto, ele será monovalente. Se ele tiver 2 elétrons na camada de valência, ele vai perder esses 2 elétrons ficando com carga mais 2. Portanto, será um elemento bivalente. Se ele tiver 3 elétrons, ele perde esses 3, ficando com carga mais 3, se tornando num elemento trivalente. Então, quando é cátion, quando ele perde os elétrons, é fácil. 1 elétron na camada de valência é monovalente, 2 elétrons bivalente, 3 elétrons trivalente. E se ele possuir, vou fazer aqui em cima, 5, 6 ou 7 elétrons na CV. Se ele possuir 5, ele vai precisar ganhar 3 elétrons para completar 8, ficando com uma carga menos 3. Né? Portanto, será um elemento trivalente. Não é tão simples quanto os cátions, mas também é tranquilo. Se tiver 5, vai precisar de 3, portanto é trivalente. Não existe, até existe tetravalente. O carbono é um dos poucos elementos que é tetravalente. Tanto que a gente dedica um ramo da química inteiro só para estudar o carbono, que é a química orgânica, né? Recapitulando, se ele tiver 6, ele vai precisar ganhar 2, ficando com uma carga menos 2, portanto será um elemento bivalente. E finalizando, se ele possuir 7, ele ganha 1 elétron, ficando com carga menos 1, e será um elemento monovalente. Beleza? Para acabar, vamos fazer duas ligações iônicas mostrando a distribuição completa deles para você. Temos aqui o potássio. O potássio possui número atômico 19. Isso indica que ele possui 19 prótons no seu núcleo. Como não existe carga aqui, ele é um elemento neutro. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre a diferença entre estável e neutro? Neutro é quando o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. Portanto, ele terá 19 elétrons, tá? Mas esse numerinho aqui indica que ele tem 19 prótons, tá? Estável, o elemento fica estável quando ele completa a camada de valência, com 2 ou 8 elétrons. E como é feita essa distribuição? 2 elétrons na primeira camada, isso vocês também vão aprender, tá? De fazer a distribuição eletrônica. 8 elétrons na segunda camada, 8 elétrons na terceira camada, 1 elétron na camada de valência. Essa é a camada de valência, a última. Se ele tem 1 elétron, ele vai perder esse elétron, se tornando no cátion K+. Não precisa pôr o 1zinho aqui, tá? Eu estava pondo antes só para fixar a matéria. Se ele tem a carga mais 1, é K+. O outro elemento é o iodo. O iodo é um elemento um pouquinho mais pesado, ele possui 53 prótons. Se ele não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então ele terá 53 elétrons, que se distribuirão da seguinte maneira: 2, 8, 18, 18, 7. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 na terceira, 18 na quarta, 7 na quinta, que será a nossa camada de valência. Se ele possui 7 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar 1 elétron para atingir 8. Portanto, ele é um elemento monovalente e possuirá carga menos 1. Ligando os dois, K mais 1 mais I menos 1, invertendo as cargas, K, I, iodeto de potássio, tá? Por último,
Vamos ligar o potássio ao oxigênio. Não vou fazer de novo o potássio. O oxigênio possui 8 prótons no seu núcleo. Seu número atômico é 8. Portanto, como ele é neutro, ele não possui carga, ele não é um cátion nem um ânion. Ele vai se tornar um ânion, né? Porque ele vai receber elétrons. Como que ele possuirá 8 elétrons, que estão distribuídos da seguinte forma: 2 elétrons na primeira camada, 6 elétrons na segunda camada, que é a nossa camada de valência. Se ele possui 6, ele precisa ganhar 2 para obedecer à regra do octeto. Se ele precisa ganhar 2, ele ficará com carga menos 2. Não posso, por exemplo, juntar iodo com oxigênio, tá? Porque os dois são negativos, eles vão se repelir. Porém, eu posso ligar ele com o potássio, que é positivo, né? Os opostos se atraem. Carga positiva atrai carga negativa. Então, o K, eu sei que tem carga mais 1. O oxigênio tem carga menos 2. Invertendo as cargas, determinando a quantidade do outro elemento, K2O, óxido de potássio. Beleza, galera? Qualquer dúvida já sabe, só me chamar, tá? Valeu!